Louvado seja Deus. Boa noite, graça e Aleluia. paz. Boa noite, minha capitã, Boa paz do Senhor noite, Chegando. Jesus. paz. Boa Sim, noite a todos. Sim, O pastor me boa liberou até um noite. pouquinho mais cedo para poder dar tempo de participar aqui junto com vocês. Não por esse motivo, né? Por outro motivo, ele me liberou cedo hoje, né? Mas graças a Deus, deu tempo de chegar. Boa noite, graça e paz, Tatá. Boa noite, Aninha. Boa noite, Glória e Maria. Boa noite, Hilary, irmão Mailton. Boa noite, graça e paz, Delei. Boa amém. noite. Graça e Deixa eu paz. ver quem tá aí, Jéssica também. Demilda Lopes, co-capitã, missionária Regina, é isso? Sejam todos bem-vindos. Eu peço a todos que compartilhem a sala, né? Com seus irmãos. Se você está sentindo falta de alguém que estava no estudo passado e não está aqui, já compartilha lá com seu amigo e fala com ele que já vamos começar. Já começou, né? Amém? Glória a Deus. É isso. Nós vamos dar início agora, né, irmão Mailton? A Sim, Hilary coloca um fundo de oração. Nós vamos abrir uma intercessão aqui, amém? Nós vamos abrir uma intercessão bem breve e bem objetiva, que nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de já, é um Deus de agora, é um Deus que está aqui presente, um Deus que está vivo e poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. E nessa noite nós vamos colocar a vida do nosso amigo e presbítero Souza nas mãos do Senhor Jesus. Ele está para fazer, vamos dizer, uma cirurgia, né, irmão Mailton? Né? É um pouco delicada a situação do presbítero Souza nesse momento, mas ele mais cedo chegou, deu tempo de chegar até o irmão Mailton para poder pedir essa intercessão dessa noite, que juntamente com a família Expressão Gospel. Então, eu gostaria que vocês se unissem em oração aí onde você está, na tua casa, Aleluia. no teu quarto, no teu trabalho, né? Eu gostaria que você se unisse agora em oração pela vida do nosso amigo presbítero Souza. E também, acho que é do Rosivaldo, né? O marido da Sandra, se eu não me engano, ele concluiu, né? Lá o transplante, né? Se eu não me engano, tá? Depois confirma lá para mim. Ela postou a fotozinha dele lá, né? Mas pelo visto deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Nós rendemos graças ao Senhor e por todos aqueles que intercederam pela vida do marido da nossa amiga Sandra. Né? Tem alguém com o microfone ligado aí. A oração que você faz de coração aberto para o Senhor Jesus, Ele atende. Ele atende a nossa oração. Amém? Então, vou dar início. A Hilary vai me ajudar em oração. Acredito que o irmão Mailton também. Né? E você que sentir no coração também de abrir teu microfone, você fica à vontade. Glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, reconhecendo que tu és Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que surpreende, como diz tua santa palavra no livro de Salmos, capítulo 103, 3. E Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Glória a Deus. Senhor, nós queremos de antemão agradecer pela vida do marido da Sandra, Pai. Meu Deus, que se o transplante foi concluído com sucesso, eu tenho a convicção, Pai, porque aquele rostinho estava feliz, estava alegre, segurando ali um certificado de conclusão, né? E o nosso coração se alegra, Pai.
Nós reconhecemos que a tua mão esteve ali a todo tempo. A tua serva em oração, em meio às dificuldades, em louvor e adoração, ali abrindo live, santificando aquele local, né? E Deus, Ele mais uma vez nos surpreende. O Senhor nos surpreende, Pai. Obrigada, Senhor, por conduzir os médicos e por preservar a vida, por dar força e vitória, Pai. E nós declaramos, assim como diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Que a recuperação do Rosivaldo seja plena, rápida, fortalecida e acompanhada pela tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós apresentamos diante de ti a vida do presbítero Souza, a vida da irmã Val, Pai. Ela seja curada, Senhor, desse problema no coração. Meu Deus, que o Senhor venha dar a sua reversão, meu Pai, no quadro de diabetes agravada do nosso irmão presbítero Souza, Pai. Meu Deus, a nossa fé aqui hoje é que ele não precise amputar a perna, Pai. Essa é a nossa fé. A gente crê nessa convicção, Pai, que não vai ser preciso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas ressaltamos novamente que nós cremos no Deus que é vivo e poderoso, no Deus que cura, no Deus que restaura a saúde, que restaura a nossa sorte, no Deus que nos surpreende através de um milagre, às vezes, imprevisto aos nossos olhos naturais, mas nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, Pai. Também eu coloco em tuas mãos o netinho da Rose, o Christian. Meu Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde, Senhor, do teu filho, Pai. Restaura a saúde, Pai, do Christian. Meu Pai, que o Senhor venha, Pai, nesse momento, visitá-lo, Senhor. E traga a cura, Senhor. Traga a restauração divina para esse anjinho, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós oramos também pelo Pai da Glória Maria, o Senhor Francisco, que também está passando por uma luta, uma dificuldade. Toda a família se comove. Toda a família está ali ajudando e na convicção que o Senhor vai tratar, Pai. Na convicção que o Senhor vai curar. Convicção e certeza. Porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Deus que é vivo e poderoso, Pai. Então toca nele agora, Pai. Meu Deus, que só possa usar os médicos, Senhor, através dessa internação. Usa os médicos, enfermeiros, todos aqueles que tocar no Senhor Francisco, Pai. Usa cada um deles, Pai. Meu Deus, para que essa enfermidade ela venha chegar a um fim. E que o Senhor venha dar vitória, Pai. E tudo isso que for acontecer venha ser para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Nós oramos também pelos pais da Maria, Pai, que faz parte da nossa família Expressão Gospel. Essa semana ela pediu essa intercessão pelos pais. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha enviar teus anjos ao derredor, Senhor, da mãe e do pai da Maria, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde. Meu Deus, que o Senhor venha curar, Pai. Penetra com teu poder, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, Senhor. Vá na raiz dessa enfermidade, Senhor. E arranca, Pai. Arranca, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que a lei da vida é os nossos pais cuidar de nós no momento que nós estamos ali desprotegidos, quando criança, quando bebês. E nós sabemos que, segundo a lei da vida, nós também vamos cuidar dos nossos pais. Não importa se ele está andando ainda devagar, se está em uma cama, a gente vai ficar ali. Mas que venha envelhecer com saúde, Pai. Que venha envelhecer com saúde. Então, restaura, Pai.
Restaura a saúde. Meu Deus, cura, Senhor. Cura, meu Pai. E todos os enfermos de todas as enfermidades, seja ela no fígado, no coração, na coluna, nos ossos, no pulmão, Pai, nos rins, na mente, no sangue, no sistema nervoso, Pai. Se existe algo em nós que nós não sabemos, que está inflamado, está ali corroendo, que o Senhor também venha nos curar, Pai. De doenças crônicas ou repentinas, cura, traz restauração da saúde, restaura a nossa saúde. Pai. Restaura, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra declara, Senhor, em Jeremias 32, 27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa difícil demais para mim? É uma pergunta. Porque nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível. Então, que o teu Santo Espírito continue visitando cada leito, cada casa, cada vida. Que venha cura, libertação, restauração, força, renovo, Pai. Testemunhos de milagres, Pai. Como diz a tua palavra, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim oramos também e agradecemos por tudo que já fizeste, por tudo que estás fazendo e por tudo, Pai, que ainda o Senhor fará. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Hilary. Amém. Glória a Deus. Saúde os amados com a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos dar continuidade à oração. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos no que a palavra diz. Não é pelos nossos méritos, não é pelo que temos ou somos ou o que achamos ser, mas é pela graça, pelo o sacrifício vicário de Jesus na cruz, pelo sangue dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a tua graça, Senhor, que o teu poder se manifeste, se revele na vida dos amados que foram citados, Senhor. Nós queremos fazer menção em especial ao presbítero Souza, que sempre diligentemente, de bom grado, de coração voluntário, prestou o serviço, prestou a sua contribuição para a família e para o teu reino. A tua palavra diz que nada que nós fazemos para o teu reino, nenhuma obra é vã no Senhor. E nós estamos pautando a nossa fé, a nossa oração, a nossa busca, a nossa intercessão é na tua palavra, é segundo o que o Senhor diz e liberou para nós. A tua palavra em Isaías 40, 29 diz que o Senhor dá força ao que está cansado e que o Senhor multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Neste momento, esteja ali, meu Pai, desça ali naquele local onde ele se encontra e faz o que o médico, a medicina não pode fazer. Nós estamos intercedendo, nos colocando na brecha em favor dele e dos outros que nós iremos citar aqui. E nós oramos pedindo para que o Senhor venha intervir na vida do presbítero Souza, Senhor. Ele fez tanto menção aqui nesta sala, nós somos testemunha, sobre o Senhor, seu Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que sara. E a tua palavra mesmo diz que nós somos experimentados naquilo que nós oramos, no que nós professamos, no que nós cantamos. Somos provados no que abrimos a boca para dizer. E neste momento esteja ali, Senhor, neste momento de prova, que o teu filho passe por esta prova vencedor, que as pessoas vejam a tua glória, a tua graça, o teu poder ali. Não permita que a perna dele se comprometa, Senhor. Não permita que se avance, meu Deus, esse problema.
No nome de Jesus nós te oramos, nós te pedimos. Não sabemos nem como nos expressar, Senhor. Porque o nosso coração está apertado, está aflito. Mas o Senhor é aquele que sonda corações, Pai. O Senhor é aquele que esquadrinha os pensamentos. O Senhor é aquele que nos cerca e sabe o que nos convém, o que nos apraz. Neste momento, toca nele lá, seja bálsamo de cura sobre o presbítero Souza. Nós também te pedimos pelos pais da Maria Esther. Ai, Deus, a tua filha tem cuidado deles, com carinho, com dedicação. Revigora as forças dela, restaura, meu Deus, o vigor. Restaura a esperança, restaura a saúde. Muitas vezes, quando nós cuidamos de pessoas idosas, assim, isso traz um desgaste, mas revigora as forças da tua filha e toca na vida dos pais dela. Cura, restaura, liberta, faz o que lhe apraz, Pai. Nós estamos orando, fazendo nossos pedidos, nossas súplicas, mas a tua palavra mesmo diz que a gente faz planos, a gente projeta, mas o que vai ficar mesmo é o que o Senhor determinar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. E nós sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Vá lá e toca, meu Deus, nos pais da Maria. Nós também estamos pedindo, Senhor, pelo o Christian, o neto da Rose. Toca nele, meu Deus. Toca neste jovem. Vá de encontro à necessidade dele. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é onisciente, onipotente. Nós também pedimos pela Val, que está fazendo tratamento do coração. Toca na vida da Val, Senhor. Tu tens o poder de trocar coração, tu tens o poder de trocar qualquer órgão. Eu sou uma prova viva disso. Quando eu não tinha mais nem que os médicos me desenganaram, mas o Senhor me deu um pulmão novo, o Senhor me deu um intestino novo, o Senhor me deu vida quando eu estava ali no vale da sombra da morte. Então eu creio no Deus do impossível, Deus que pode fazer coisas. O Senhor tem um poder, tem na sua mão o poder, tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. O Senhor não necessita de ajuda, de conselho. E nesse momento nós estamos aqui, clamando. E também estamos em atitude de gratidão e adoração, porque nós cremos que o Senhor já está com as bênçãos nas suas mãos para cada uma das pessoas que estão sendo citadas. Nós também te louvamos pela vida do Rosivaldo, Senhor, o esposo da Sandra. Gratidão, Senhor. Muito obrigada. Nós te louvamos, te agradecemos por essa vitória, por esta bênção. Completa a obra na vida dele. Completa a obra na vida de cada um que foram citados aqui, Senhor. E também que o Senhor possa alcançar todos quantos estão aqui nesta sala. Todos que adentraram aqui, todos que estão aqui. Alcança cada um da família, cada um que está aqui tem a sua família representada, meu Deus. Tem pessoas que estão aqui que tem um pai, tem a mãe, tem sobrinho, tem netos, tem filhos. Tem alguém bem próximo que esteja passando por situações, meu Deus, adversas. Talvez no campo da saúde, no campo financeiro, emocional. Pai, mas no nome de Jesus, o Senhor pode fazer esse mapeamento. O que eu não posso fazer, o que os outros não podem fazer aqui, mas o Senhor pode. O Senhor está assistindo do seu trono cada súplica, cada pessoa que está aqui representando sua família, cada ente querido que essa pessoa acendeu aí no seu coração, no seu pensamento agora. Que cada um seja alcançado, seja tocado pela tua virtude. Eu oro também, meu Deus, pelo Francisco, o pai da Glória Maria. Meu Deus, eles têm feito o que tem chegado ao alcance das mãos deles, Senhor. Mas que o Senhor possa fazer aquilo que o homem, que os médicos não podem fazer. O Senhor sabe o que deve ser feito, Pai. Visita, desce ali naquele hospital ou na casa, lá onde ele estiver.
Eu não sei, mas tu sabes, Pai. E vem com a tua providência, meu Deus, sobre esta casa, sobre os filhos, sobre o lar, sobre a atmosfera. Traz consolo, traz conforto, traz refrigério, traz o teu bálsamo de cura. Nós te oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus, não pelos nossos méritos, não pela nossa capacidade e pelo merecimento que nós temos ou qualquer outra coisa, não. Nós estamos nos valendo do teu nome, do teu sangue precioso. Vem com a tua presença, com o teu sangue e este nome que nós cremos que tem todo o poder para combater e jogar por terra toda a enfermidade. É no nome de Jesus, no nome precioso de Jesus que nós oramos nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmão Aleluia. Mailton, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor a abençoe, né? Continue abençoando cada um, né, dos meus irmãos, suas famílias aqui representadas. Que o Senhor, na sua infinita graça, bondade, misericórdia, conceda ao desejo do nosso coração que estiver alinhada ao desejo do coração de Deus para nossas vidas. Que o Senhor possa atender a nossa súplica, decorrente pela vida dos nossos demais irmãos, que precisa de um agir dos céus em seus favores. Que assim seja segundo a vontade do Eterno. Amém? Está orando para nós iniciarmos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual se constitui todas as famílias da terra. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de te servir, de ser chamado teu servo, Pai. A Deus de poder, Pai, erguer, ó Deus, a minha voz, levantar a minha cabeça, ó Pai, e poder te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, Senhor. Sim, ó Deus, a nossa natureza adâmica, ó Pai, trouxe, ó Deus, em nós, ó Pai, as marcas do pecado, Senhor. Mas através, ó Deus, do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, ó Deus, caminhando por aquela via dolorosa, ó Pai, carregando uma cruz que não era sua, pagando por um pecado que não era seu, morrendo uma morte que não era sua, Pai. Mas tudo isso para nos dar vida. Tudo isso, ó Pai, para nos resgatar de volta para o nosso Deus. Como não daremos nós todas as coisas por Ele, Senhor? Pai, nesse momento, ó Pai, a qual iniciamos o nosso estudo, quero te pedir, ó Pai, que o Teu Divino Espírito Santo, ó Pai, possa clarear a nossa mente. Deus, abre o nosso coração, a nossa mente. Dai-nos, ó Deus, o coração entendido, para que nós possamos, ó Deus, aprender da Tua palavra, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres falar, Senhor, através desses ensinamentos, ó Pai. Pai, que no nome de Jesus agora, Pai, todas as barreiras do mundo espiritual, Senhor, ó Deus, todos os grilhões, todas as correntes, ó Pai, todas as muralhas, ó Pai, ó Deus, que bloqueia a nossa mente, ó Pai, ó Deus, que bloqueia o nosso entendimento, ó Deus, seja dissipada agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, que a nossa mente, ó Deus, possa expandir, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra, para que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, vivermos segundo a Tua vontade para nossas vidas, que nós possamos viver em amor, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ensine, ó Pai. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, não sou eu que sou professor, Pai. Ó Deus, eu sou apenas um aluno, Senhor, que estamos aqui para aprender com Teu Espírito Santo. Porque não foi promessa, ó Deus, de homem mentiroso, Pai, não foi promessa, ó Deus, de homem, Senhor, que não pode cumprir, Senhor, foi promessa de Jesus Cristo, que falou, ó Deus, que o Espírito Santo, quando viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. E aqui estamos nós, Senhor, para aprendermos a Tua verdade.
porque a tua verdade é que liberta, a tua verdade é que cura, a tua verdade, ó Deus, é que transforma, é que restaura, a tua verdade, ó Deus, que transforma a nossa mente, ó Pai, para o pleno conhecimento, ó Pai, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com cada um dos meus irmãos. Nesta noite, nós vamos ter a quarta lição, da revista Corpo, Alma e Espírito. Nós já estudamos o corpo, a obra maravilhosa de Deus, nós estudamos sobre o pecado, o corpo, o pecado e as suas consequências. Nós estudamos sobre a criação, como que o homem foi criado, como que o homem foi formado. E nesta noite, nesta quarta lição, nós continuaremos a estudar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Muitas igrejas se recusam a ensinar da maneira correta que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque muitas pessoas têm repreensão, de que os membros deixem de ir para a igreja quando sabem que o corpo é a morada do Espírito Santo de Deus, que o local onde chamamos igreja não é igreja, é apenas um templo onde a igreja se reúne para adoração na unidade da fé, louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a verdade é que muitas igrejas ou templos não vão ensinar a palavra como deve ser ensinada. Por quê? Porque claramente também tem muitas pessoas que têm mentes fracas. As pessoas não entendem que é a unidade da fé, você não caminha sozinho. Você precisa se juntar, se conectar ao corpo. Porque um membro fora do corpo é um membro morto, não tem valor algum. Mas quando nós entendemos que o templo de pedra, a qual nós nos reunimos como igreja, aí nós vamos aprendermos a cada dia mais sobre a verdadeira palavra de Deus. Eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de ensinar a verdade, porque a verdade ela tem que ser ensinada como ela é. A gente não tem que fantasiar a verdade com medo que a pessoa diga, então eu não vou mais para a igreja, porque a igreja sou eu. Você é um membro que faz parte de um corpo. E se você não se junta ao corpo, você é um membro morto. O corpo continua a ser corpo sem um membro. Mas o membro fora do corpo é um membro morto. Então, tira essa ideia da cabeça que você não precisa ir à igreja para se juntar, ou adorar a Deus com seus irmãos, porque você se acha melhor que você pode adorar a Deus em casa. É mentira. Porque no momento que você estiver fraco, no momento que você cair, quem é que vai estar lá para te segurar? Para levantar, para te pegar nas tuas mãos e dizer, nós vamos caminhar juntos. Então, para com essa balela de dizer que você consegue ser crente em casa. Aproveita o momento de você ir para o templo adorar a Deus com seus irmãos. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais templos, pedras para poder ir. Vai ser o que Jesus falou. Não é nem em Jerusalém lá no templo e nem aqui no monte. Porque o Pai é Espírito, importa aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então aproveita esse tempo, tá? Para de querer se achar melhor do que os outros, porque eu não sou, você não é. E nós, gente precisa de gente, precisamos um dos outros. A salvação é individual, pela graça, através de Cristo Jesus, segundo a nossa fé. Mas não caia nessa ideia que você pode ser crente dentro de casa, não, que você vai cair e não vai ter ninguém para te levantar. Amém? Então nós vamos estudar essa quarta lição, o corpo como templo do Espírito Santo. Amém? Que os irmãos, em nome de Jesus, quando a gente está tendo estudo, você pega a sua Bíblia para você acompanhar. Porque não tem como você participar de um estudo sem a tua Bíblia do lado. Como é que você vai saber que é a verdade que está sendo falada? Se você não pega a sua Bíblia, a sua espada. Se você não acompanha. É a mesma coisa você ir para um templo, para a igreja, e o pastor está pregando, o padre está pregando, o irmão está ensinando, e você só fica com o que ele ensinou.
E você não chega em casa, você não confere na tua Bíblia, você não anota os versículos que ele falou para poder conferir se o que ele falou é verdade ou não. Então aprenda uma coisa, todas as vezes que você for para a igreja, leve a sua Bíblia, leve papel, leve caneta, for para um estudo, uma escola dominical, um estudo bíblico, leve também caneta e comece a anotar. O que o pregador falou, o que o pastor ensinou, chegar em casa você pesquisa para ver se é isso mesmo que é verdade. Faça que nem os bereanos. Paulo está pregando, os bereanos estão com a Bíblia aberta, conferindo se o que ele está pregando é o que está na Bíblia ou é a invenção da mente dele. Então, em nome de Jesus, mantenha a sua Bíblia aberta. Paz do Senhor, Michele. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Maravilha, irmã Jéssica. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá para a glória de Deus. O corpo como templo do Espírito Santo. Texto base. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então aqui o apóstolo Paulo já começa dando aquela cajadada santa, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo proveniente de Deus e que não é de nós mesmos. Opa, então o primeiro ponto aqui, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, está em mim, mas não sou eu que governo. Quem governa é quem habita em mim, o Espírito Santo. Então isso significa que eu não posso fazer do meu corpo o que eu quero. Então, só de primeiro você já tira essa ideia. Que nem as mulheres empoderadas hoje estão dizendo, meu corpo, minhas regras. Ou seja, é eu que mando no meu corpo, é eu que governo com o meu corpo, o corpo é meu, eu faço o que quero. Então, impeça um câncer de entrar no seu corpo. Impeça de uma AIDS entrar no corpo. Impeça que as doenças deste mundo entrem no corpo. Então, isso é balela. De dizer que o corpo é meu e eu faço o que eu quero. Só um minuto, irmão, vou abrir o portão aqui. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos lá, verdade prática. Ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Vou repetir. Ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos, ou na maneira que nós vivemos, ou na maneira que nós nos comportamos. Leitura diária. A vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Isso aqui está complicado para algumas pessoas nos dias de hoje, né? A vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Ou seja,
da maneira que eu me comporto com o meu corpo, como eu me visto, como eu ando, isso revela se a vida de Cristo habita em mim ou não. Veja que é a palavra que está dizendo. A vida de Jesus se manifesta em meu corpo. Ou seja, é essencial para nós sabermos glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Isso é de suma importância, nós sabermos disso. Terça-feira, Provérbios capítulo 11, versículo 17. O homem cruel prejudica o próprio corpo. O homem cruel, quando se trata de homem, irmãos, é tanto homem como mulher. Tá? A humanidade, melhor dizendo. A humanidade é o homem cruel, a mulher cruel prejudica o seu próprio corpo. Certo tipo de coisa que as pessoas gostam de fazer, que estão prejudicando o seu corpo, condenando o seu corpo. E nós vamos chegar lá onde o apóstolo Paulo diz sobre isso. Quarta-feira, Romanos capítulo 6, versículo 12. O pecado não pode reinar em nosso corpo. Isso aqui é forte. O pecado não pode reinar em nosso corpo. Quinta-feira, Tiago, capítulo 3, 2 ao 6. Frear a boca é fundamental para dirigir o corpo. Ou seja, controlar a língua. Ter cuidado no que falar, ou no que vamos falar, é fundamental para dirigir o corpo. Isso aqui é muito importante. Sexta-feira, 1 Coríntios, capítulo 12, do 18 ao 25. Todos os membros do corpo são importantes. Seja bem-vinda, Luluzinha, paz do Senhor Jesus. Todos os membros do corpo são importantes. Sábado, 1 Coríntios, capítulo 7, do 1 ao 5. O uso santo do corpo na vida conjugal. Olha só que interessante isso aqui também. O uso santo do corpo na vida conjugal. E a pergunta que eu deixo para os irmãos é: entre quatro paredes, tudo é permitido? Olha a pergunta. Capítulo 7, 1 ao 5. O uso santo do corpo na vida conjugal, da mulher para o marido e do marido para a esposa. Entre quatro paredes, tudo é permitido? Glória a Deus. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Primeira Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Do 16 ao 17 e 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir... Olha só isso aqui. 1 Coríntios 3, 17. Se alguém destruir
o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Se alguém destruir... Deixa eu tirar esse fundo musical aqui, para não atrapalhar. Aleluia. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Guarde bem isso. 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz ou uma prostituta? Não por certo. Paulo está dizendo, 16, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Louvado seja Deus. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Louvado seja Deus. Que passagem extraordinária. Dentro da lição a gente vai estudar sobre isso tudo que o apóstolo Paulo está dizendo. Amém? Glória a Deus. Vamos para a introdução. Lembrando, irmãos, que isso aqui é um estudo a qual os irmãos têm liberdade para poder fazer perguntas. Amém? Se os irmãos foi falado alguma coisa que os irmãos não entenderam, tá? Então, é que os irmãos possam perguntar, ou se os irmãos têm algo a acrescentar em cima do que está sendo falado, também fique à vontade, tá? Para que só eu não fique falando e se torne algo chato. Estamos aqui para junto aprendermos, em nome de Jesus. Amém? Introdução. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano. Louvado seja Deus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Romanos 8, 23. Louvado seja Deus. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Tópico 1. Corpo, propriedade e habitação divina. Corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo
e tem o selo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, Efésios, capítulo 1, versículo 7 ao 13. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário, como Jesus prometeu aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que o Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Veja que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário não foi só para salvar a nossa alma da condenação eterna, mas também para poder o quê? Salvar o nosso corpo da corrupção do pecado. Então veja a importância de nós sabermos disso. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que a cédula, né, que era contra mim e contra você, Cristo pagou o preço. E foi um preço de sangue. Então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi também para purificar, para poder santificar o nosso corpo. Isso é de suma importância nós sabermos. Vamos lá. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração. João capítulo 20, versículo 22. Vou repetir. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos, antes da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. Porque em João capítulo 20, quando Jesus ele ressuscita e depois ele aparece na casa onde os discípulos estavam, Jesus ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo. Isso é muito importante nós sabermos, porque o Espírito Santo estava com eles. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo agora passa a habitar dentro dele. Era como na antiguidade. O Espírito Santo se apoderava de um homem, a qual Deus escolhera para poder levar a sua mensagem. E o Espírito Santo era dado por porção. Em Atos 2, os discípulos e todos que ali estavam na casa, 120, para ser exato, eles recebem a plenitude do Espírito Santo. Amém. Eles não têm mais como porção. Amém. Aleluia. Eles têm como plenitude, ou seja, é completo. Eles têm o Espírito Santo por completo. Amém? Que isso fique claro para nós. Como acontece com todos que nascem de novo. João capítulo 3, do 3 ao 8. Tito capítulo 3, 4 ao 7, 1 de Pedro 1, 23. Quando que eu recebo o Espírito Santo, mano? É quando eu me batizo ou quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador? Tem muita gente que não sabe disso.
As pessoas acham que recebe o Espírito Santo quando se batiza ou quando reconhece Jesus Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo quando a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós nos batizamos, nós passamos a entender que a velha criatura morrendo para o mundo e o Espírito Santo agora é que governa a nossa vida. Porque eu ainda recebi o Espírito Santo, mas não passei pelo batismo nas águas, que é a mortificação do velho homem. Amém? Ou seja, quando eu conheço Cristo, eu recebo o Espírito Santo. Quando eu me batizo, agora é o Espírito Santo que governa a minha vida. Como João 3:7, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7, Jesus fala para Nicodemos: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Porque o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Por quê? Porque no batismo, agora é o Espírito Santo governando o espírito do homem. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, é a vida que antes vivia na lei, ou seja, no pecado, agora eu vivo pela fé do Filho de Deus, e já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando que Paulo está dizendo isso? A partir do momento que ele passa pelo batismo nas águas. Ali ele mortifica o velho homem e ele ressurge como uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o batismo nas águas é o Espírito Santo governando o espírito do homem. Já não sou eu que vivo. No batismo nas águas, a vontade do crente, o livre-arbítrio do crente morre. Amém? Estão entendendo? Quando eu me batizo nas águas, quando eu sepulto o velho homem, o meu livre-arbítrio morre. Por quê? Porque agora já não sou eu que vivo. Quando eu vivo para mim, eu faço a minha vontade. Eu faço a minha vontade. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Mas quando o velho homem é sepultado e a nova criatura surge, já não sou eu que vivo. É Cristo que está vivendo dentro de mim. É o Espírito Santo que me governa. Como Jesus fala para Pedro em João, capítulo 21, do 18 em diante. Simão, quando tu eras moço, você cingia você mesmo, você se governava, você fazia o que você queria. Mas quando você se converter, virá outro e dominará sobre ti, e te levará a lugares a qual você não vai querer ir. Ou seja, a vontade de Pedro morre. O livre-arbítrio de Pedro morre. Então, para com essa ideia de que crente em Cristo tem livre-arbítrio. Você não tem. Porque não é você que vive, é Cristo que está vivendo em você. Você não faz o que você quer, a gente faz o que o Espírito Santo manda. Então, que isso fique bem claro. Ou seja, o Espírito Santo governa a minha alma, meu espírito e meu corpo. Então, eu tenho que andar, eu tenho que me vestir, a minha maneira de proceder como o Espírito Santo quer e não como eu quero. Então, isso é muito importante a gente saber. Louvado seja a Deus. Vamos lá. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Engana-se os que dizem que ele quer apenas o coração. Né? Quantas pessoas você já não ouve esse ditado? Né? Deus quer apenas o teu coração, como se Deus fosse açougueiro, para querer o teu coração.
Não, Deus ele quer a tua alma, teu corpo e o teu espírito. Que as pessoas dizem isso. Não, Deus ele quer apenas o coração. O que importa é a intenção do coração. Cuidado com isso. Porque isso aí nos chama liberdade, se chama libertinagem. Onde se Deus quer apenas o meu coração, Deus sabe a intenção do meu coração, então eu posso fazer com o meu corpo o que quiser. Né? Eu posso manchar o meu corpo, eu posso pintar o meu corpo, eu posso vestir qualquer tipo de roupa que escandalize o meu corpo e do Espírito Santo que habita em mim. Hoje o que nós estamos vendo são muitas pessoas negligenciando o seu corpo. Nós estamos aqui na terra, estamos sujeitos às enfermidades da terra. Aí a pessoa descobre a enfermidade e diz, a Deus vai me curar. Amém? Isso é fé? Pode acontecer? Pode, mas se Deus não quiser curar, e Deus dizer, você tem que parar de ser relaxado e cuidar do seu corpo. Porque tem pessoas que não estão nem aí. Não querem cuidar do corpo. Ou seja, descobre uma enfermidade e diz, eu não preciso me tratar não, porque Deus vai me curar. Mas se Deus colocou os médicos, deu sabedoria aos médicos, por que você não vai procurar? Primeiro, você recorre aos médicos, a qual Deus os deu conhecimento, os deu sabedoria, também da ciência. Mas tem pessoas que negligenciam isso. Eu digo, não, Deus vai me curar, Deus vai me curar. E aquela enfermidade só está se alastrando pelo corpo, só está se alastrando pelo corpo. A ponto de quando a pessoa acontece alguma coisa, a pessoa, mas eu era teu servo, o meu corpo é templo do teu Espírito Santo, porque o Senhor permitiu acontecer isso. Você está entendendo? Porque acontece certas coisas com pessoas cristãs, e aí a gente fica pensando, Senhor, mas é teu servo, mas é tua serva, por que aconteceu isso? Porque negligenciou. Se Deus está mandando que existem os médicos que tem uma enfermidade, está sentindo a dor, vá no médico, procure saber. Aquilo que os médicos não podem decidir, diz, ó, os exames não detectou nada, mas você está sentindo. Então você vai entender que é espiritual, não adianta você voltar no médico. Você vai entender que é uma enfermidade espiritual. Então você vai para o mundo espiritual, na oração, no jejum, no clamor a Deus. Então tem muita gente que está negligenciando isso, infelizmente, e pagam para ver. 2. Não sabeis vós. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, Atos capítulo 18, 1 e 11, faltava-lhe uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. E olha só que interessante. Primeira Coríntios 3,16, 6, 15, 16 ao 19. Os coríntios eram imaturos e carnais. Olha só que interessante isso. E a gente está falando de uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito Santo. Uma igreja que tinha os 9 dons do Espírito Santo e foi a igreja mais carnal, que Paulo teve mais dificuldade em repreendê-los, em ensiná-los. A igreja que tinha todos os dons espirituais, os 9 dons espirituais. E foi a igreja que andou mais fazendo a vontade da carne. Os coríntios eram imaturos e carnais. Por isso, haviam tantos pecados entre eles. 1 Coríntios 5, 1, 2, 9 a 11. Discussões que visam negar
a necessidade de santificação corpórea. São sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas aos vestuários. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Gênesis 3:7. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. Olha só que forte isso, irmão. Então, isso significa que eu não posso colocar qualquer tipo de roupa. A mulher não pode colocar uma roupa decotada e ir para a igreja, um vestido transparente e ir para a igreja. Ou um vestido colado, uma roupa bem colada e ir para a igreja. Ela está sendo o quê? Um instrumento de Satanás servindo de cobiça, de lascívia para o seu próximo. Então veja que isso é muito sério, até na forma da mulher se vestir para ir para casa. Vai para o templo adorar a Deus. Porque ela não está indo adorar sozinha. Ela está indo adorar juntamente com os seus irmãos. Então a mulher ela tem que ter pudor e modestia ao se vestir. Da mesma maneira o homem. O homem não pode colocar certos tipos de roupa para provocar tentação à mulher na igreja. Ou seja, eu glorifico a Deus com o meu corpo também da maneira que eu me visto, da maneira que eu me comporto, da maneira que eu me sento. Então veja que a Bíblia, irmãos, ela nos ensina tudo para nós apresentarmos um culto agradável a Deus. E porque muita gente negligencia isso. Isso, irmãos, de roupas, Paulo ele está nos ensinando que a gente tem que ter modestia, que a gente tem que ter reverência ao Espírito Santo que habita no nosso corpo. Então, eu preciso ter cuidado da forma que eu me apresento. Principalmente as mulheres. E também tem os homens. Porque antes de sair de casa, a gente se analisa como a gente se veste. Como estão as nossas vestes. Então ninguém vai para a igreja inocentemente. Dizendo, eu não sabia que essa roupa estava assim. Então a mulher ela tem que ter pudor. Uma mulher de Deus não vai de qualquer maneira para a igreja. Vestida de qualquer maneira. Porque hoje as mulheres estão com a moda assim, bota a saia lá embaixo, mas do lado, ou na frente ou atrás, tem um rasgo que vai lá em cima. O que adiantou? Está com a saia lá embaixo, mas o rasgo está lá em cima. Na hora que senta, mostra as coxas todas. Então, que isso? Não adianta nada. Porque essas modas hoje em dia do inferno é isso. A mulher mostra um vestuário bonito lá embaixo, mas o rasgo lá em cima. Tem que ter pudor, irmão. É o que Paulo está nos ensinando. Vamos lá. Boa noite. Você é de qual cidade, pastor? A paz do Senhor Jesus, meu querido. Não, eu não sou pastor, não, meu irmão. Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, tá. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Eu sou do Piauí, cidade de Cocal da Estação. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. Queria pedir uma oração, né? Porque eu pensei que o senhor era o pastor.
Não, depois do que a gente está no estudo, se o irmão ficar até o final, nós podemos orar pelo senhor, amém? Ah, Felício, viu? Tem algum problema? Tem algum problema, irmão, esperar até o final? Não, não, eu espero. Eu passo por problema de ansiedade, entendeu? Tem dia que eu não durmo Amém. direito. Nós iremos orar pelo senhor, tá bom? Amém, obrigado. De nada. Vamos lá. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o seu domínio. Olha só que interessante. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sobre o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e produz terríveis sofrimentos. Salmo 32, 2 ao 5, Salmo 51, 4, 1 Coríntios 3, 17, 1 Coríntios 5, do 1 ao 5 e 1 Coríntios 6 ao 18. Quando isso acontece, somente o profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Salmo 32, 1 ao 6, Tiago 5, 16. Então veja que o exemplo de Davi, né, segundo Reis, segundo Samuel, segundo Samuel capítulo 11. O que é que chamou a atenção de Davi? Não só foi a beleza do rosto de Betseba, mas sim também a beleza do seu corpo. Davi, quando olhou para Betseba, na hora, Davi a desejou. Por quê? Porque Betseba estava tomando banho nua. E Davi, de cima do palácio, do terraço do palácio, ele o viu e o desejou. Então veja que o que chamou a atenção de Davi foi a beleza do corpo dela, por completo, o que levou à queda. Então veja como isso é sério. Louvado seja Deus. Auxílio bibliológico. Uma visão cristã do corpo. Muitas religiões do mundo ensinam que a alma e o espírito são importantes, mas o corpo não. Isso o cristianismo é, às vezes, influenciado por essas ideias. Então veja que tem igrejas que adquirem essa ideia das outras religiões, dizendo que o corpo não é importante ou que o corpo para nada serve. Na verdade, vamos lá. Na verdade, o cristianismo considera o aspecto físico de modo muito sério. Adoramos a um Deus que criou o mundo físico e o declarou como sendo bom. Ele nos promete uma nova terra, onde as pessoas terão seu corpo transformado, não a uma nuvem cor-de-rosa, onde almas descarnadas ouvirão a música de uma harpa no amago do cristianismo. Encontra-se a história do próprio Deus, que teve um corpo, carne e sangue. Ele veio viver conosco, oferecendo tanto a cura física como a restauração espiritual a nós. Humanos como Adão, somos uma combinação de pó e espírito. Da mesma maneira que o nosso espírito afeta o nosso corpo, este afeta
o nosso espírito. Não podemos cometer pecados com o nosso corpo sem prejudicar nossa alma, porque corpo e alma estão inseparavelmente unidos na nova terra. Teremos o corpo ressurreto, que não foi corrompido pelo pecado. Então, apreciaremos a plenitude da nossa salvação. Ou seja, não tem como eu cometer pecado em um sem afetar o outro. Não tem como. Quando eu peco, eu afeto o meu corpo e afeto a minha alma. E como aqui está dizendo que nós, né, no corpo de glória, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, né, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade e quando o mortal se revestir da imortalidade, então dirá: onde está a morte, a tua vitória, e onde está o inferno, o teu agrilhão. Então, o que é isso? O nosso corpo, se nós estivermos vivos na vinda de Cristo, ele será transformado, glorificado. Teremos um corpo incorruptível, mas não que terão acesso ao pecado. Da mesma forma, quando nós que estamos vivos na vinda de Cristo, o corpo que é mortal irá se revestir da imortalidade. Ou seja, nós passaremos a ser imortal. E assim como a nossa alma, ela também habita em nosso corpo, porque nós somos uma alma dentro de um corpo. Da mesma maneira que Cristo, sendo Deus, ele veio a esse mundo como carne. O apóstolo Paulo diz: todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne é o espírito de Satanás, não é o espírito de Deus. Por quê? Porque Cristo vindo em carne e morrendo na cruz do Calvário é a cartada final para a derrota de Satanás e seus demônios quando Cristo morre e ressuscita. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, seu corpo padece na cruz do Calvário, ali ele está nos comprando de volta para Deus, pelo seu sacrifício. Quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, ele está decretando a falência do inferno, a derrota de Satanás e os seus demônios. A morte de Cristo nos garante a vida eterna, a salvação, através da sua morte. Ele está nos comprando, ele está pagando o preço no seu corpo pelo nosso resgate. Quando ele ressuscita, ele desce as partes mais baixas, toma a chave da morte e do inferno de Satanás e ele se ascende aos céus, como Daniel 7,13. Daniel, ele está vendo o Filho do Homem oculto à destra de Deus. Atos 1,9. Jesus está oculto nas nuvens. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, versículo 7 ao 9. João está chorando, porque ele ouve a voz do ancião de dias dizendo: não há um na terra, ou seja, no céu, na terra e nem debaixo da terra, que seja digno de pegar o livro e nem de olhar para ele. Mas calma aí, aonde estava Jesus, se João não está vendo ele no céu, na terra e nem debaixo da terra? Aonde Jesus estava? Se Daniel 7,13, Daniel está vendo Jesus à destra de Deus. Jesus estava oculto nas nuvens, ele estava subindo. João não viu. Ele estava subindo, lembrando que João está na terceira fase da eternidade no será. Era passado, é presente, será futuro. João está na terceira fase da eternidade. Então Daniel, no era, ele vê Cristo à destra de Deus.
Atos 1:9, Jesus está no ele está subindo. Apocalipse capítulo 5, versículo 7 ou 9, João está chorando, porque ele não está vendo no céu, na terra e nem debaixo da terra. Por quê? Porque Jesus está oculto nas nuvens. Então, quando Jesus ele se assenta à destra de Deus, e o Senhor diz, senta ao meu lado até que eu coloque todos os inimigos como os cabelos dos teus pés, e todos os anjos o adorem. Ali Jesus está dizendo, é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O poder agora soberano está em Cristo. Então Jesus ele toma o poder que Satanás tinha sobre nós, que era o poder através do pecado. Jesus ele toma esse poder que é a morte, a qual ele vence no terceiro dia, depois que padece o seu corpo, e ele diz, é-me dado todo o poder. Então Satanás ele perdeu todo o poder, mas ele ainda continua o quê? Com força e resistência, a qual também nós não devemos negligenciar isso, porque Judas 1:9 diz, porque o arcanjo Miguel não ousou contender palavra de maldição contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Então que isso seja bem claro para nós. Satanás ele perdeu o poder, Jesus tirou todo o poder dele que ele tinha sobre a humanidade, mas a gente não pode negligenciá-lo. Mas que a gente diga que o Senhor te repreenda. Que Cristo, o nome de Jesus, que tem todo o poder, te repreenda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos estão entendendo bem? Alguma pergunta? Alguma colocação? Pode falar, povo de Deus. Pode falar, irmã Cris. Cristiano, tem alguma pergunta? Ah, tá. Amém. Glória a Deus. Pode perguntar, pode ficar à vontade, tá bom? Vamos lá. Tópico 2. O corpo como tabernáculo. O corpo como tabernáculo. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. 2 Coríntios 5:4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, ou seja, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Ou seja, o tabernáculo de Moisés era já nos direcionando, para o mundo espiritual hoje, que o Espírito Santo iria habitar no nosso corpo. Era só uma figura. Deus habitando no tabernáculo é uma figura hoje, no Novo Testamento, onde o Espírito Santo iria fazer morada no nosso corpo. Tá bom? É só apontando para o nosso corpo como templo do Espírito Santo, o tabernáculo de Moisés. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, Romanos 8:11. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós.
uma tão frágil habitação. João 14, 23, 2 Coríntios 4, 7 e Apocalipse 3, 20. 2. O tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia o pátio, um espaço externo aberto. 2. O lugar santo e o lugar santíssimo. Um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. Êxodo 26, 33 e 27, 9. O que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Hebreus 4, 12. Que é onde a palavra de Deus penetra entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Êxodo 40, 34, 35. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integridade. Corpo, alma e espírito. Efésios capítulo 3, 19, 5 e 18. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Atos capítulo 10, 45, 44, 46. 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11. 3. Um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permanecia no mesmo lugar. Êxodo 40, 36 ao 38. Ser sensível ao Espírito Santo nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. Olha só que maravilha. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Números 9, 21. Tópico 3. Cuidando do templo do Espírito. Primeiro, fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6, 18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, ou ara, ou imoralidade sexual, no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao uso o verbo fugir na voz ativa, feugo. Fugir de ou para longe. Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponha a salvo dos terríveis malefícios da impureza. Deixa eu explicar isso aqui. Só beber uma água aqui. Isso aqui é interessante sabermos. Quando o autor, né, fala assim, ó.
Toda a prática sexual fora do casamento está abargada nessa expressão. Ao uso, o verbo fugir, na voz ativa, feugo, fugir de ou para longe. Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponha a salvo nos terríveis malefícios das impurezas. Hoje nós temos, na América Latina, ou no Ocidente, a gente tem a prática do casamento, né? O que é o casamento para a gente? É onde a gente vai no cartório, né? O casamento civil, a gente assina um papel, né? Onde declara que está sendo ali feita uma união, né? Um casamento entre um homem e uma mulher. Só que na antiguidade o casamento não era através de papel, mas sim da junção dos corpos. A partir do momento que o homem ele tinha relação com a mulher, ali já estava sendo formalizado o casamento. Por quê? Porque eles estavam se conectando, corpo, alma e espírito. Então ali eles estavam se tornando uma só carne. Como Deus ele fala lá em Gênesis capítulo 3, para Adão, quando ele diz osso do meu osso e carne da minha carne. Então ali Deus diz, portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E quando que isto acontece? A partir do ato sexual, da relação sexual, ali no mundo espiritual, já está se formalizando um casamento entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque ambos estão se tornando uma só carne. Ambos estão fazendo uma ligação. Corpo, alma e espírito. Exemplo disso, Gênesis capítulo 24. Quando Mancebo Eliezer vai até a Mesopotâmia buscar a mulher para Isaac, a mando de Abraão. Quando Rebeca vem e de longe ela avista Isaac, ela pergunta quem é ele. Ela pergunta para Eliezer, o mancebo, o moço de Abraão. Então Eliezer aponta e diz, ele é o noivo. Então ela se aproxima de Isaac e os dois entram para a tenda e ali eles têm o quê? O casamento. Ou seja, eles têm a relação sexual. Eles estão ali o quê? Juntando, se tornando uma só carne. Ou seja, quem foi que casou Isaac e Rebeca? Foi Eliezer que falou, eu vos declaro marido e mulher? Não. Na antiguidade, era essa junção. A partir do momento que houve o ato sexual, ali eles se tornavam uma só carne. Que isso fique bem claro para a gente que hoje a gente é ensinado que para a gente se casar precisa de papel. Isso é na lei dos homens. Que a gente precisa de um papel comprovando que é marido, que aí a mulher passa a ter o nome do homem, o sobrenome do homem. Mas na antiguidade não precisava de papel. Era a união do corpo. A partir do momento que acontecia o ato sexual, ali ambos se tornavam uma só carne. Por isso que Paulo ele diz, qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se junta com uma meretriz, esse se prostitui, contra o seu próprio corpo, ou seja, ele se prostitui contra o Senhor, está pecando contra o Senhor. Por quê? Porque quando o homem ele se deita com a prostituta, com a mulher da vida, ali ele está se conectando a ela, ele está se prostituindo. Por quê? Porque uma prostituta ela adora outros deuses, outros demônios que comandam o corpo dela. Então, o que está nela, uma junção de corpos, quando você se une o corpo, um exemplo, um cristão que vai procurar mulher na rua, ou que vai se juntar a uma prostituta, ou que uma pessoa de outra religião, ela está passando os demônios que ela serve para ele, no mundo espiritual. Por quê? Porque está havendo a junção dos corpos, corpo, alma e espírito. Então, o que está nela, passa para ele. Então, quando isso acontece,
né? Isso dá legalidade no mundo espiritual para Satanás poder tocar nele, para Satanás poder tocar nela. Por quê? Porque está sendo a junção dos corpos. Um exemplo, uma mulher, ela quer se juntar a um milionário, ela quer ficar com aquele homem que tem dinheiro, muito dinheiro. Então, ela seduz o homem para poder ir para a cama com ela. Quando ela, vamos dizer assim, ela faz um trabalho, né? Ela vai no satanismo, nessas religiões, e faz um trabalho para poder ter aquele homem. E nesse trabalho ela vai e consegue se juntar a esse homem, a esse milionário. Quando ela consegue, os demônios que estão nela passam para ele. Então ele dá uma legalidade no mundo espiritual para que Satanás toque nele. É por isso que muitas das vezes a gente vê quando essas mulheres que são interesseiras se casam com homens ricos por dinheiro, logo depois o cara morre. Porque o que aconteceu? Ele deu uma legalidade no mundo espiritual. Entendeu? Para que a gente entenda bem isso. Ele está dando uma legalidade no mundo espiritual para que Satanás possa tocar nele através da mulher que ele teve relação e vice-versa. Porque é o mundo espiritual se conectando, corpo, alma e espírito. Amém? Entendido? Alguma pergunta a respeito desse assunto? Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Paulo aponta a necessidade de ações concretas que nos ponha a salvo dos terríveis malefícios da impureza sexual, o que começa pelo cuidado com os olhos. Jó 31:1, Salmo 101:3. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, aonde Jesus ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se a luz que está em ti for trevas, tão terrível é as trevas que há em ti. Ou seja, é a luz, é os nossos olhos, é a nossa luz do corpo. Porque é os nossos olhos que determinam o que a gente vê. Então, isso é muito importante. Os olhos é a luz do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será a luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, a luz que há em nós é trevas. E quão terrível trevas são. Glória a Deus. Além do nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical: fugir. 1 Tessalonicenses 5:22. 2. Disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, 12 e 13. E culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma vida, uma contínua e influente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade. João 16, 13, 1 Coríntios 2, 12 e 13. Produz em nós o seu fruto, Gálatas 5, 22. Nos capacita para servir a Cristo, Atos capítulo 4, 31, Romanos 15, 18 e 19. E habita em nosso coração como penhor de nossa eterna redenção, 2 Coríntios 1,
21, 22 e Efésios 1, 13 e 14. 3. Disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. 3 João, capítulo 2. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em todo jocoso que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Você já viu aquele ditado que diz, pô, esses crentes não bebem, mas comem muito. Ou seja, o crente está cometendo o pecado da glutonaria, né? Que é comer muito, descontroladamente, a ponto de passar mal. Isso é um pecado grave e sério, que também nos faz que o Espírito Santo se afaste de nós. Porque tem crente que come até não aguentar mais. Está igual aquele povo no deserto que cansou do maná e quer comer cordoniza, quer comer carne. Comeu tanto que saía pelos olhos, pelo ouvido, por toda parte do corpo estava saindo. Aleluia. Não seria reflexo da moderação de alguns. Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, Salmo 127, 2. E exercícios físicos também são importantes, cuidado para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Isaías 32, 38, 21. Isaías 38, 21. Auxílio bibliológico, santidade do corpo. Este ensino a respeito da imoralidade sexual e das prostitutas era especialmente importante para a igreja de Corinto, porque o templo da deusa do amor, Afrodite, ficava em Corinto. Esse templo empregava mais de 1.000 prostitutas como sacerdotisas, e o sexo era parte do ritual de adoração. Paulo declarou claramente que os cristãos não devem tornar parte da imoralidade sexual, ainda que isso seja aceitável e popular em nossa cultura. Os cristãos são livres para ser tudo que puderem para Deus, mas não estão livres de Deus. O Senhor criou o sexo para ser um belo e essencial ingrediente do casamento, mas o pecado sexual, a prática de sexo fora do casamento, sempre fere alguém. Louvado seja Deus. É uma atitude que magoa a Deus, porque mostra que preferimos seguir nossos próprios desejos a colocar-nos sob a direção do Espírito Santo. Fere também os outros, porque viola o comprometimento tão necessário a um relacionamento sadio. Louvado seja Deus. Então veja quanto isso é importante. Vamos lá para a conclusão. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos 12, 30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como o templo do Espírito Santo, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus por mais essa aula, né? Que até aqui o Senhor nos ajudou. Falamos sobre o corpo, o templo do Espírito Santo. Então, que nós possamos ter uma compreensão melhor da importância do nosso corpo na adoração, do culto a Deus, da importância que nós temos, irmãos, de glorificarmos a Deus também com o nosso corpo. Amém, meu amor. Deus te abençoe também, tá? Um ótimo descanso para você.
E obrigado pela sua presença aqui nesta noite, viu? Você é muito importante nessa caminhada e que juntos chegaremos até a eternidade para a glória de Deus, tá bom? Te amo. Então, o que nós, irmãos, podemos aprendermos? Que o nosso corpo é muito importante para a adoração a Deus, para glorificar a Deus. A gente ter pudor nas nossas vestimentas, na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de sentar, né, na nossa maneira de viver, porque o nosso corpo também, né, mostra se nós servimos a Cristo ou se Cristo realmente habita em nós. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de todos. Na nossa quinta lição, nós vamos falar sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmã Cristiane, está contigo. Glória a Deus. Está dando para escutar? Sim, Amém. Sim. Graça e paz a todos que nos acompanharam até aqui. Enquanto estudávamos o tema corpo, alma e espírito, o Senhor nos lembrava de algo profundo, algo que toca a alma. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É casa dele, morada dele. Lugar da presença dele. Como diz a palavra de Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E isso não é apenas um versículo. É identidade, é propósito. É chamado do céu para nós. E eu senti profundamente que, enquanto ouvimos a palavra de Deus, Ele estava tocando corações aqui nessa noite. Curando emoções, renovando forças e restaurando templos que estavam cansados. Agora, a família Expressão Gospel, vamos aos recados desse mês. Amém? Hoje nós tivemos a quarta lição, né, irmão Mailton? Hoje, dia 13 de novembro de 2025. Eu caí. E no dia 21 de novembro, às 21 horas, nós teremos uma programação especial, vai cair dia de sexta-feira, na sala Palácio das Queens, com a nossa co-capitã Hillary. E o devocional com a nossa co-capitã Adelma, terça-feira, dia 25 de novembro, às 17h30. E toda a última segunda-feira do mês, nós temos o culto Noite de Salvação. Toda a última quinta-feira, segunda-feira do mês, desculpa, nós teremos o culto Noite da Salvação. Então vai cair dia 24 de novembro. Dia 24 de novembro agora, às 21 horas. Você tem um encontro marcado aqui na família Expressão Gospel, um encontro marcado com o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós encerramos essa noite diante de Ti com o coração cheio e cheio de gratidão, cheio de honra, cheio de reverência, porque sabemos que a sala, essa sala aqui, seja virtual, mas a Tua presença é real, viva e poderosa em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por cada irmão e irmã que esteve aqui conectado
por cada família representada nesse local, por cada coração que abriu a alma para ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito falou e tocou e renovou e trouxe entendimento ao nosso espírito sobre o que é ser templo do teu Espírito Santo. Ó Deus, visita agora cada lar conectado, cada celular, cada ambiente, cada pessoa que ficou até agora buscando mais de ti. Que o teu Santo Espírito continue ministrando, mesmo depois que a sala foi encerrada. Senhor, abençoe cada vida que participou, que o Senhor dê paz aos inquietos, força aos cansados, cura os enfermos. Meu Deus, que o Senhor venha trazer renovo aos abatidos e sabedoria aos que precisam de sua direção. Que cada pessoa aqui presente sinta neste exato momento o teu toque, o teu abraço, o teu bálsamo derramado sobre a alma. Pai, guarda cada um durante a semana. Livra, Senhor, de todo e qualquer mal. Livra de acidente, livra da tristeza, livra da opressão, livra das armadilhas espirituais. Coloca murada, Pai, de fogo ao redor dos teus filhos, Pai. Que a paz que excede todo entendimento guarde o coração de todos que estiverem aqui. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para sempre. Nós te agradecemos por essa noite, por esse estudo, por essa palavra e Aleluia. por toda a presença tão real em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Amém. Glória a Deus. Deus. E nós encerramos aqui mais um estudo corpo, alma e espírito. Se o irmão for já dizer a próxima data, pode dizer, se já estiver aí na ponta da língua. Se não for, depois a gente se comunica internamente. Amém? Amém. Amanhã é sexta, né? Eu vou Sexta-feira, estar em então, né? casa. Pode ser sexta que vem. Sexta-feira que Pode ser? vem, deixa eu ver, vai ser dia Tem algum. 17. Isso, né? Dia 17. É isso mesmo? Não, não. Não, dia 24. 17 é terça-feira. Não, 17 é terça-feira. Não, tá, sim, sim. É dia 21. Dia 21. É isso? Mas dia 21 não pode, que tem a Dia... programação. É, dia 21 tem o do Isso, Palácio das Queens. então pode ser segunda-feira? Segunda-feira é o culto. É o culto Noite da Salvação. Não vai ser. Entendeu? Não, segunda agora não. Não vai ser a última segunda do mês, não. Ah, tá. Segunda-feira agora vai Vai ser ser dia 17. dia 17. Isso. Então ficou dia 17 mesmo. Então, eu vou anotar aqui. Então, os irmãos já estão sabendo em dia 17. Pronto, dia 17. Nós vamos estar aqui. Vai ser a quinta lição, isso? Isso, quinta A lição. quinta lição, dia 17, segunda-feira. Então tá certo, então. Deus abençoe a todos vocês. A irmã Márcia já está encerrada, amém? Forte abraço no coração de cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Glória Maria, obrigado pela presença. Obrigado pela presença, Márcia. Provex e toda a família também que participou junto conosco da Cantinho da Misericórdia. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Irmã Rose, boa noite, bom descanso. Amém. Deus abençoe o Christian, seu netinho. Amém. Nós oramos por ele. Tá bom, amado?
Tá na mão de Deus. Deus te Amém. abençoe. Glória Forte a abraço no Deus. coração de cada um de vocês. Amém. Irmão Mailton, boa noite, bom descanso para você, para a irmã Débora. Amém. Graças a Deus, Amém, Rose. bênção. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão Mailton. Bom trabalho para você, meu irmão, e obrigado pela sua dedicação, o seu amor, o seu carinho pela família. Amém. Deus, ele venha sempre te Amém. Louvado conduzir com seja Deus. sabedoria e ele venha guardar a tua vida, a vida da tua esposa também, né, no trabalho, na ida para casa, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Você é benção de Deus na minha Amém. vida e na família Expressão Gospel. Mora no meu coração. Deus Te seja louvado abençoe. sempre. Amém, irmão. Eu que agradeço. Fica na paz. Na paz, povo de Deus.